Fala, cientista, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar se é possível deixar o seu cérebro 10 anos mais jovem. Gosta desse tema? Então já deixa seu curtir, se inscreve no canal e vamos juntos até o final para você saber se realmente o nosso cérebro consegue ficar 10 anos mais jovem. Antes de eu responder sem preguiça, se realmente é possível o nosso cérebro ficar 10 anos mais jovem, primeira pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: será que é importante a gente preservar a saúde do nosso cérebro? E para responder essa pergunta sem preguiça, eu poderia mostrar aqui para você diversas informações e estatísticas existentes aí na internet sobre os perigos quando a gente não cuida da saúde do nosso cérebro. Mas especificamente hoje eu quero mostrar essa daqui, olha só. O AVC, ou seja, o acidente vascular cerebral, é a segunda causa de mortes no mundo e avança nos países de baixa renda, por exemplo, o Brasil. E qual que é o grande problema do AVC? O AVC geralmente é associado a um rompimento total ou parcial de um vaso sanguíneo. Como consequência, imagine o seguinte: essa imagem mostra o seu cérebro de forma didática e bem resumida. Eu quero que você preste atenção no seguinte: o nosso cérebro é dividido em diversas áreas e cada uma dessas áreas, de forma específica, controla algumas determinadas funções. Por exemplo, na parte frontal, o lobo frontal, tomada de decisões, atenção, foco. O lobo temporal aqui, por exemplo, memória, aprendizado, navegação, que a gente caminha no nosso dia a dia. Então imagine o seguinte: um desses vasos sanguíneos rompe aqui no lobo frontal e vai prejudicar as nossas tomadas de decisões, o nosso foco, a nossa concentração. Se, por exemplo, rompe um vasinho sanguíneo aqui no lobo temporal, mais dificuldade no aprendizado, na memória. E qual que é o problema de tudo isso daí? Resulta em prejuízo na nossa qualidade de vida. Vai criar uma maior necessidade da gente depender de outras pessoas para realizar nossas tarefas cotidianas que aparentemente são simples, como ir ao mercado, levantar de uma cadeira, conversar com outras pessoas para se comunicar. Ficará muito mais difícil se algum vaso sanguíneo desse se rompe, ou até mesmo pode ser fatal. Então, sem preguiça, o convite que eu faço para você agora é o seguinte: vamos visualizar nosso cérebro de forma mais aprofundada para entender se realmente é interessante ou se pode ficar 10 anos mais jovem. Então, sem preguiça, presta bem atenção aqui no nosso marcador que eu vou mostrar para você. O convite que eu faço é para você substituir um pouco dessa imagem que geralmente nós temos associada ao nosso cérebro. E agora eu quero que você visualize uma nova imagem que você pense como é o nosso cérebro. Percebe aí? No primeiro momento você acha que é uma esponja, aquelas que a gente pode tomar banho, mas na verdade é o seguinte: essa imagem representa a quantidade de vasos sanguíneos existentes no nosso cérebro. O que isso significa na prática? Quanto maior a quantidade de vasos sanguíneos, ou seja, mais sangue transportado pelo seu cérebro, mais oxigênio, nutrientes, vitaminas que são interessantes e saudáveis para o bom funcionamento dos neurônios, as células do nosso cérebro. Ao mesmo tempo que chega nutrientes e oxigênio, o sangue consegue remover aquelas substâncias que são indesejáveis para o bom funcionamento dos neurônios, e essa limpeza também ajuda a prolongar a vida do cérebro de forma muito mais saudável e equilibrada. Então, sem preguiça, a partir desse ponto de vista, na nossa quantidade de maior vasos sanguíneos existentes no nosso cérebro, será que a gente consegue deixar ele 10 anos mais jovens? Vamos conferir os resultados de um excelente estudo publicado há pouco tempo. Nesse estudo aqui, sem preguiça, vamos dar de forma bem resumida algumas informações para você e que os pesquisadores realizaram. Eles fizeram 2 grupos para fazer essa comparação se o cérebro consegue ficar 10 anos mais jovem. 153 pessoas que são sedentárias em relação a 154 pessoas que tinham treinamento aeróbio de forma regular há pelo menos 2 anos. Então será que a quantidade de sangue que chega no cérebro dessa pessoa que faz o treinamento aeróbio é a mesma quantidade de sangue que chega em relação a uma pessoa sedentária? Bora lá comparar os resultados desse estudo. Provavelmente você já acertou essa resposta sem preguiça, mas sim, olha só. No primeiro momento, o que eles observaram? Independente da nossa capacidade de condicionamento físico promovida pelo exercício ou quando as pessoas estão sedentárias, é natural um menor fluxo de sangue à medida que nós envelhecemos. Porém, olha a grande sacada aqui, sem preguiça. Pessoas treinadas tiveram aumento desse fluxo de sangue que chega lá no cérebro. Então, mesmo que ocorra de forma natural a diminuição do fluxo sanguíneo, quem faz o treinamento aeróbico de forma regular, sim, tem mais sangue chegando lá no seu cérebro, ou seja, mais oxigênio, nutrientes e remoção das substâncias que são indesejáveis, e assim o nosso cérebro funciona melhor. Mas aí, sem preguiça, você pode perguntar o seguinte: de onde esses pesquisadores, a partir desses resultados,
tiveram essa brilhante ideia de falar o seguinte, que o nosso cérebro consegue ficar 10 anos mais jovem à medida que nós investimos no treinamento aeróbico de forma regular. Na verdade, sempre isso. Eles fizeram uma equivalência de acordo com esses resultados apresentados nesse estudo, e eu vou mostrar para você de forma bem calma e detalhada para você entender como funciona esse gráfico. Como já dizia um professor meu da faculdade, a primeira vez que você olha para um gráfico, a primeira missão é não se assustar com ele. Olha cada parte bonitinha que você vai entender dele. Então, vamos lá destrinchar esse gráfico para você entender melhor. Primeiro ponto é esse daqui. Você está vendo ó, esse MCAV? Isso significa o seguinte: fluxo sanguíneo que chega ao cérebro. Então, a partir do 0 até o 120, o que isso significa? Quanto maior a escala, maior a quantidade de sangue que chegou no cérebro. Maravilha? E agora esse outro eixo aqui. O que isso significa? Está aqui falando age, years, ou seja, a idade. Então ele faz uma relação da quantidade de sangue que chega no cérebro em relação à idade das pessoas, dos voluntários desse estudo. Então descobrimos quais são esses dois eixos, que é essa relação. Agora vamos olhar para o meio dele, onde está esse monte de bolinha. O que significa esse monte de bolinha? Bolinhas brancas são as pessoas treinadas, ou seja, que fazem um treinamento aeróbico regular há pelo menos 2 anos. Então cada bolinha dessa daqui é um daqueles voluntários que a gente colocou ali no começo, que participaram do estudo. E a bolinha preta, o que ela significa? São as pessoas sedentárias. Então olha só, cada bolinha dessa daqui num gráfico representa uma pessoa sedentária. Então se a gente olha de forma geral, olha que interessante. Quanto mais jovens, aqui olha só a idade aqui embaixo, 20 anos por exemplo, se a gente faz um comparativo com a quantidade de sangue que chega lá no cérebro, olha só, tem muito mais sangue chegando no cérebro, desde uma pessoa treinada, que é a bolinha branca, até a bolinha preta, que é o sedentário, em relação, por exemplo, ao outro extremo, que são as pessoas aqui de 80 anos, olha só, bolinha preta em torno de 40, enquanto que na pessoa de 20 anos aproximadamente 80. E nas pessoas treinadas, olha só, mesmo também é natural a diminuição do fluxo de sangue, ou seja, independente de você fazer ou não o treinamento, o processo de envelhecimento, ele faz esse processo natural de diminuição do fluxo sanguíneo, mas mesmo assim, se você treina, olha só, a quantidade de sangue que chega aqui é bem maior em relação à pessoa sedentária. Então a ideia partiu daí, eles fizeram uma equivalência da seguinte forma para dizer que o cérebro fica 10 anos mais jovem. Vamos colocar como exemplo uma pessoa de 50 anos, olha só. Se a gente vem aqui nos 50 anos, do ponto de vista metabólico, uma pessoa que treina consegue levar mais sangue para a região do cérebro, comparado a uma pessoa sedentária 10 anos mais jovem. Então, a partir desses resultados, eles concluíram essa ideia. O cérebro dá para ficar 10 anos mais jovem? Desse ponto de vista, uma equivalência onde chega mais sangue, mais nutrientes para fortalecer os nossos neurônios e assim você conseguir manter suas capacidades cognitivas, como memória, aprendizado, habilidades motoras e habilidades finas. Mas agora, sem preguiça, pode surgir outra grande dúvida aí para você. Qual será a melhor forma da gente desenvolver a parte aeróbica, o condicionamento físico, para desse ponto de vista metabólico em relação aos vasos sanguíneos, ou seja, maior fluxo de sangue que chega ao nosso cérebro, como deixá-lo 10 anos mais jovem? E a resposta está aqui, você realizar os treinamentos aeróbicos. De preferência, você vai escolher aquela modalidade que você sinta mais confortável para realizar, pois o principal é que você consiga manter a regularidade. Não adianta nada falar para você, olha, faz a bike que é melhor, faz a esteira que é melhor, se você não gosta de nenhuma ou de outra dessas modalidades. Então, primeira dica, escolha a modalidade que você mais gosta de realizar, pois somente com regularidade é que os resultados vão aparecer de forma muito mais eficaz. A partir do momento que você escolheu aquela modalidade que você mais gosta, outra sugestão é o seguinte: você fazer o treinamento HIIT, ou seja, treinamento intervalado de alta intensidade. Na bike, por exemplo, você pode fazer 10 segundos de esforço mais vigoroso e intercalar por um período de baixa velocidade, sei lá, geralmente 50 segundos. Repete esse combinado, geralmente por 10 vezes. Na esteira também. Outra opção é você fazer o treinamento HIIT, mas aí você pode aumentar um pouco o tempo de esforço. Por exemplo, 1 minuto de corrida, 2 minutos de caminhada. E repete essa sequência geralmente em torno de 7 a 10 vezes. Quando você faz esse treinamento HIIT, o seu condicionamento físico melhora muito mais rápido e você vai ter esse benefício também de gerar ótimas quantidades de fluxo de sangue lá para o seu cérebro.
E se você quiser saber mais como eles fizeram esse estudo, olha só, aqui essa referência está de forma gratuita aí na internet. Eu vou deixar o link aí na descrição para você baixar esse artigo. Então não se esqueça, hein, preguiça. O nosso cérebro, olha só, tem essa imagem bonitinha que você já conhece, onde cada área cumpre uma função bem específica para para a gente enfrentar os desafios e as tarefas diárias. Mas nunca se esqueça desse detalhe aqui, ó. Veja a quantidade de vasos sanguíneos que existem no nosso cérebro, pois somente com esses vasos sanguíneos é que conseguimos deixar e prevenir o envelhecimento precoce dele. Por quê? Mais sangue chegando no nosso cérebro, mais oxigênio, mais nutrientes e maior a remoção de substâncias indesejáveis. Dúvidas sobre esse tema? Então escreve aí nos comentários que a gente conversa mais sobre esse assunto. E se você gostou desse tema, deixa seu curtir, se inscreve no canal e compartilha ele, pois isso é muito importante para deixar o canal Sem Preguiça aqui no ar. Agora eu quero ver você caprichar no treinamento aeróbico para deixar o seu cérebro 10 anos mais jovem, com mais sangue chegando e deixando esses neurônios muito mais fortalecidos. Bons treinamentos, até a próxima e vamos nessa! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana, vamos nessa!